Quando falamos em pacto, dignos irmãos e irmãs, vem a mentalidade do indivíduo comum, a associação com entes trevosos, a conexão com entidades malignas, a fim de que se possa, de forma mais fácil, adquirir determinados ganhos materiais. Entretanto, vale ressaltar que a palavra pacto em si não carrega nenhuma malevosidade. Pacto ad definitorum é um acordo. Pacto é um contrato estabelecido entre duas ou mais pessoas, ou entre uma pessoa e uma entidade, um ens espiritual. Seja como for, o pacto em si não possui nada de negativo e de sombrio. Você, eu, todos nós podemos estabelecer pactos, podemos estabelecer uma associação, uma conexão, inclusive, com entes espirituais específicos. Eis o tema do nosso vídeo de hoje. Digníssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este que é o nosso 29º vídeo em nosso canal no YouTube. Agradeço a contribuição, a efetiva participação, os compartilhamentos, os comentários. Recomendo que você deixe aqui o seu curtir e as suas sugestões para os próximos vídeos. Nós fazemos juntos este nosso canal. Se você chegou hoje, se inscreva, assine as notificações, tudo isso é muito importante. Vamos direto ao ponto. Sim, dignos. É claro que a palavra pacto é amplamente explorada por determinados segmentos religiosos do underground, do submundo espiritual, a fim de oferecer de forma um tanto quanto negativa, de forma um tanto quanto leviana, determinadas facilidades. Entretanto, é perfeitamente compreensível, factível, que possamos também estabelecer uma conexão e um pacto com entes luminosos, com entidades angelicais, com entidades superiores e até mesmo com divindades. Em magia, isto é algo perfeitamente comum. Claro, poderiam perguntar, por que então não estabelecer um pacto com o chamado Satanás, com o diabo? Já falamos sobre essas questões, essas diferenciações em outros vídeos, mas vamos retomar em outra oportunidade esses assuntos. Seja como for, não recomendo o chamado pacto com entes sombrios, sejam estes quais forem, simplesmente, em primeiro lugar, porque a energia, a oitava, o nível vibratório sob as quais estas mesmas nomenclaturas, estas formas estão, faz com que o indivíduo reverbere na sua própria vida consequências, energias de semelhante natureza. Se o indivíduo estabelece um pacto, um acordo com uma entidade maligna, com uma entidade que traz no seu bojo elementos de ódio, de revolta, de rancor, de extrema ganância, de descontrole, de luxúria, estas mesmas sementes hão, num momento ou noutro, de florescer no coração daquele que invoca estas mesmas energias. Portanto, a sugestão, o aconselhamento, o direcionamento que neste nosso 29º vídeo posiciono para os senhores é, sim, estabeleça um pacto, mas estabeleça um pacto com entidades luminosas. Vou aqui exemplificar para os senhores o meu próprio posicionamento, a minha própria prática, que é a conexão pactual com uma entidade angelical em especial, que é Micael Arcanjo, conhecido como Miguel Arcanjo. Como estabelecer um pacto com São Miguel Arcanjo? Seja como for, antes de entrarmos propriamente nesta prática de estabelecimento de um pacto com Micael Arcanjo, de acordo com os preceitos cabalísticos, vale-nos aqui, dignos, sublinhar e ressaltar que o pacto ele vai ser de uma natureza concernente àquilo que você mesmo estabelece.
Não necessariamente o pacto há de durar durante toda a vossa existência, toda a vossa encarnação, ou mesmo ultrapassar encarnações. O pacto, ele pode ser feito durante um período de um ano, ele pode ser feito durante um período de um mês, ou mesmo dentro de uma situação muito especial em que você oferece algo para a entidade espiritual, em que você faz uma espécie de libação, algum tipo de doação ou de sacrifício, lembrando que aqui nunca, jamais estimulamos ou falamos em sacrifício de animais, humanos ou inumanos, né? Não é essa a nossa oitava vibração aqui, mas quando você estabelece este mecanismo de troca com uma entidade dentro de um tempo determinado, essa é a base, este é o fundamento para o funcionamento pleno de um pacto. É interessante que este pacto esteja por escrito, visto que as palavras soltas na mente tendem a perder os seus limites, tendem a perder propriamente as suas inclinações, as suas definições específicas. Então, na medida em que você anota, na medida em que você escreve no seu diário mágico, em que você posiciona fisicamente isto no papel, você consegue ter uma visão mais clara ao longo do tempo daquilo que foi estabelecido inicialmente. Então, sim, lembre-se de que o pacto sempre traz um sistema de troca entre aquele que propõe, aquele que tem a iniciativa e a entidade espiritual. Que o pacto, o ideal é que ele seja posicionado por escrito, a fim de que se tenha as ideias devidamente claras. É um outro elemento concernente à questão pactual. Pode-se adquirir coisas um tanto quanto megalomaníacas, questões grandiosas, grandes ganhos, sejam estes materiais, amorosos, intelectuais ou mesmo espirituais? Sim, tudo há de depender da intensidade, da força da sua própria magia. Nós falamos sobre magia em outros vídeos, magia que vai exigir um alto grau de tensionamento, de intencionamento, de criar uma tensão, criar no âmago, no interior do indivíduo, um mecanismo de confluência de forças. E são três as forças fundamentais da magia: a vontade, a imaginação e a emoção. É sobre este tripé que também vai se estabelecer o pacto. Quando estes três elementos não estão devidamente fincados, organizados e dirigidos, a magia do indivíduo tende a ser mais dúbia, a magia do indivíduo tende a ser mais tíbia, tende a ser mais fraca e, portanto, o seu pacto possui pouca força, pouco valor, pouca efetividade, pouca eficiência. O pacto, ele é tão forte, tão intenso, tão vívido quanto é a magia individual. Este é um outro elemento. Claro, pacto com demônios, pacto com entidades trevosas ou pouco conhecidas, não é algo indicado pelas razões que nós falamos anteriormente. Por que, dignos irmãos e irmãs? E é uma pergunta que sempre me faço quando recebo frequentemente sobre pacto com o diabo e etc., me permita aqui a colocação, uma entidade, claro que existe, né? Nem que não existisse no plano astral, pela repetição, pelo tanto que as pessoas, que as culturas, que as religiões invocam, chamam, visualizam, nominam, nomeiam e invocam e evocam esta energia chamada do diabo, isso passa a existir, mesmo que inicialmente não passasse de uma representação fictícia. Ele existe, entretanto, astralmente, é uma entidade tão vulgar, é uma entidade tão de baixo calão, pelo menos esta no popular. Vão existir refinamentos outros, mas esta entidade chamada de pacto com o diabo, ou entidade chamada diabo com a qual se estabelece pactos, é uma entidade, uma energia muito pueril e um tanto quanto dissonante, de formas um tanto quanto contraditórias.
Portanto, passe ao longe disto, é absolutamente desnecessário. Bem, dignos, vamos ao pacto com São Miguel Arcanjo. Miguel significa aquele que é como Deus. Note que esses nomes terminados em El, na grande maioria dos casos, eles vão ser nomes de anjos. Anjos vêm de Malak, né? Malak do hebraico vai significar propriamente mensageiro. Ângelos também é uma outra forma de expressar, de onde vem essa palavra anjo, de expressar essa energia. Anjo é um segmento, é uma expressão da própria divindade, da própria luz. Assim como os daimons ou os anjos decaídos vão ser uma expressão, uma canalização das trevas, da ausência de luz, ou do antagônico à luz, e portanto isto que nós vamos chamar de seres das trevas, ou propriamente de diabos e etc. e tal. Pois bem, Micael Arcanjo significa aquele que é como Deus, o que possui a mesma energia, possui a mesma essência, possui a mesma força que a divindade. Tendo isto em mente, vamos trabalhar mais propriamente com a sua tradição cabalística. Na Cabala nós chamamos Miguel Arcanjo de Micael Arcanjo. Então, quando você quer estabelecer um pacto com São Miguel, você vai ter um dia. Recomendo aqui, por exemplo, o dia 29, não por exemplo, mas especificamente, dignos irmãos e irmãs, o dia 29 de setembro, que é o dia de São Miguel. Todo dia 29 de setembro, você vai renovar, vai efetivar inicialmente, vai renovar a cada dia 29 de setembro o seu pacto anualmente. Esse pacto vai possuir uma renovação mensal, especificamente também no dia 29. Neste dia 29 é interessante que você procure alguma igreja que faça as suas orações a São Miguel ou mesmo que faça algum tipo de doação, que acenda uma vela. É interessante que você tenha a imagem, por exemplo, de São Miguel. Pode ser alguma outra entidade angelical, pode ser algum outro deus, algum pertencente a algum outro panteão. Sim, eu só estou aqui estabelecendo um caminho, dando um exemplo a partir da prática deste que vos fala, daquilo que vivencio no meu cotidiano. Eu tenho um pacto, um acordo com Micael Arcanjo. Você pode estabelecer outros, mas utilizar os elementos fundamentais que estamos aqui posicionando um dia, a imagem, e que tipo de oferenda ou de sacrifício, sacro ofício, você vai estabelecer. Você vai posicionar, por exemplo, uma vela, você pode colocar plantas, pode colocar flores mais propriamente, junto a esta imagem e transmitir ou emitir um comando de transmissão da vitalidade daquela planta, daquela flor, daquele incenso, daquela vela para a imagem e da imagem para a entidade em si. Vejamos que a entidade não é a imagem, mas a imagem constitui, do ponto de vista esotérico, prático, no seu altar, e vamos falar sobre o altar na sequência de um dos nossos vídeos, é o catalisador, é aquilo que vai concentrar e dinamizar a sua conexão. Então adquira uma imagem, estabeleça um contrato por escrito, faça o seu ritual dentro de um dia específico, não só no ano, na passagem dos meses, mas também dentro do mês. E sempre que lhe for possível, tenha essa prática de invocar e de evocar nominalmente o seu anjo e veja, estabeleça quais são os benefícios. O que você deseja? Mais sabedoria? Mais energia? Prosperidade? Inspiração? O que você quer atrair para a sua vida? Esta conexão, ou este pedido, ou este desejo, esta projeção, deve tanto possuir uma natureza mais sutil, uma natureza um tanto quanto mais elevada, mística, como também material. Não se esqueça disto, você vive no mundo material, no mundo concreto, e ele vai lhe exigir determinadas
práticas, vai lhe exigir determinadas conexões. Portanto, não se esqueça disto, de estabelecer também objetivos concretos, realizáveis. E isto vai sendo favorecido, vai ampliando o que nós chamamos de confluência do universo. Sabe quando o universo conspira a favor? Quando as coisas funcionam e trabalham a favor, é exatamente nesta vibe, nesta frequência que a sua conexão pode ser estabelecida. E eu recomendo que, em sendo da vossa vontade, em você não tendo nenhuma outra, inclusive, inclinação, que estabeleça sua conexão com Micael Arcanjo. Se surgindo dúvidas, pode entrar em contato conosco, principalmente por aqui, na nossa página no YouTube, que é onde nós ainda podemos responder os comentários. Nas outras fica um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, dado o volume de pessoas. Digníssimos irmãos e irmãs, o pacto com São Miguel Arcanjo ou com Micael Arcanjo, ele é absolutamente abençoador. É um pacto de iluminação, de inspiração, de prosperidade, é um pacto de proteção. Visto constituir ele uma entidade, uma força astral marcial. A oração de São Miguel para terminarmos este nosso vídeo é: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, insistentemente o pedimos, que vós, o príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Até o nosso 30º vídeo. Gratidão, dignos.